Começou? Começou. Então, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês, né, verem a tela. E vamos tirar isso aqui daqui. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui esse último exercício. Esse último exercício, sim, não vai fazer parte de nota, tá? Então, é só para a gente fechar essa parte de matriz, tá? Mas eu devo pedir alguma coisa muito parecida, mas muito parecida mesmo, com isso daqui na avaliação. Então, tenta já fazer isso daqui, tá? Por mais que não seja obrigatório a entrega, tenta fazer esse exercício aqui durante a semana, ou essa ou a próxima semana, que na avaliação vai ter uma coisa muito parecida com isso, tá? Então, vocês acho que não vão perder tempo caso façam isso daqui, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta nele, tá? Que vai ser a coisa de matriz, tá bom? Eu vou começar ele com vocês, mas não vou terminar, tá bom? E deixa essa coisa aqui de cima sumir, porque eu não sei por que ela fica aparecendo, né? Eu preciso que ela saia daqui e ela não sai. Pronto, saiu. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje, no começo, então, vai ser a coisa de recursão, tá? Para a gente entender a ideia de recursão, eu vou primeiro fazer a ideia de função, tá? E quando você olha para isso daqui é uma função, tá? É a função int main. Isso significa que ela é a função principal do seu programa, ou seja, vamos dizer assim, o corpo do seu programa ele vai estar inteiro aqui, tá? Então, tudo que você fizer aqui nesse espacinho aqui, com certeza ele vai rodar, tá? Então, vamos dizer que isso daqui seria o corpo, vamos traduzir aqui o main, né? Seria principal, né? Seria o corpo principal do seu programa, ou seja, tudo que for ali escrito aqui dentro, com certeza ele vai passar, tá? Não necessariamente rodar, porque pode ser que tem alguma coisa condicional aí no meio, tá? Então, não necessariamente ele vai rodar tudo, tá? Mas ele vai, pelo menos, passar uma vez a leitura para ver se ele faz ou não aí, dependendo do que está acontecendo. Mas isso, com certeza, ele vai fazer, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar muito, mas muito mesmo lá, como se fosse nos nossos primeiros programas, tá? É, quase certeza que um dos nossos primeiros programas foi o programa de somar dois números, tá? Então eu vou resgatar isso, vou colocar aqui int j, aí eu não vou ficar colocando print aqui para colocar instruções, só para agilizar um pouco, tá? Então vou colocar aqui para a gente já fazer a leitura de dois números inteiros, tá? Então o primeiro número ele vai ser salvo na variável i, e o segundo número vai ser salvo na variável j. Então, eu vou copiar aqui, agiliza bastante. Então, eu não estou colocando aqui as instruções lá do print para ficar mais visual, eu estou colocando uma coisa direta, que é para a gente já terminar isso, tá? Então, por enquanto, ele está fazendo a leitura de dois números inteiros, e aí a gente vai fazer lá a soma, ou seja, a gente vai falar que a variável soma vai ser i mais j, tá? E aí eu vou pedir para que ele coloque aqui o valor inteiro, né, da variável soma. E a gente também precisa criar aqui o valor da variável soma, tá? Então, se eu não errei nada, vamos ver se eu errei nada aqui, tá? Foi. Então, se eu colocar aqui 4 e 5, ele está me retornando 9, tá bom? Então, vamos imaginar que você esteja em um programa em que você precisa fazer a mesma função de soma muitas vezes, tá? Então, se você tivesse que fazer a função soma muitas vezes, você provavelmente teria que fazer uma cópia dessas 4 linhas aqui, a quantidade de vezes aqui que você iria querer somar essa queria fazer, né, essa função da soma, tá? Então, para que você não precise ficar digitando aqui toda hora a mesma coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai ensinar, deixa eu só deletar todas as coisas que eu fiz aqui, pronto. A gente vai, deixa eu colocar aqui,
Tá? A gente vai ensinar o programa, ou seja, toda vez que a gente fala soma, ele vai fazer a soma de duas variáveis. Tá? Então, resumindo, é como se eu chegasse para o programa e falasse só isso daqui, ó, soma a variável i e a variável j. Tá? Ou seja, eu estou colocando para ele uma nova função. Tá bom? Como é que a gente faz aqui uma nova função? A gente coloca sempre antes do main, tá? Porque isso aqui vai ser rodado depois, tá? Então a gente tem que, é como se fosse uma variável, então a gente tem que criar a variável antes de ser usada, tá bom? Se a gente colocar essa função aqui embaixo, quando eu chamar essa função soma, ele não vai ter lido isso aqui ainda, tá? Então a gente sempre tem que colocar a função antes, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar que essa função, ela recebe dois valores, tá? Ela recebe um valor i e um valor j. Eu preciso especificar aqui qual é o tipo da minha variável i e qual é o tipo da minha variável j. Então, aqui vai ser int i e int j, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente já está meio que criando as variáveis. Então, toda vez que eu falar aqui, no meio do programa, ou seja, no main, soma, ele vai fazer o que eu tiver programado aqui. Então, se eu quiser fazer várias somas, por exemplo, se eu quiser fazer a soma de 2 e 5, por exemplo, eu posso, tá? Então, isso daqui com certeza vai ser 7, tá bom? Então, é como se fosse um atalho para que você não fique programando toda hora que você precise, tá? Então, o que que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa colocar aqui int resultado, tá? Isso aqui provavelmente não é obrigatório, tá? Você pode, às vezes, criar menos ou mais variáveis ali em cima, isso é o de menos, tá? E aí você coloca aqui que o resultado vai ser o valor da variável i mais o valor da variável j. Opa, que minúsculo, tá? E se você fizer isso, já está mais ou menos que colocado aqui o seu programa, tá bom? Ou seja, sempre que você fala soma, ele vai esperar que você coloque um número aqui, ou uma variável numérica, e um número aqui, ou uma variável numérica, tá? E aí ele vai colocar dentro da variável resultado, tá? O i mais o j, tá bom? O que que falta colocar aqui para isso ser uma função? Falta colocar o tipo da função, tá? Existem vários tipos, só que eu vou falar de dois tipos somente nessa aula, tá? Vai ser o tipo void, tá? E o tipo int, tudo bem? Qual é a ideia dessas duas variáveis, desculpa, desses dois tipos de função, tá? Se a sua função ela é do tipo inteira, isso significa que ela vai retornar, return, um número inteiro. Ou seja, você vai fazer ela rodar e essa função vai te responder um número, tá? Então, aqui nesse caso, como a gente falou para ela somar duas coisas, é esperado que ele nos retorne um número. Então, por exemplo, eu quero que ele me retorne a variável resultado, tá? Então, se eu fizer isso, se eu colocar soma 2 e 5, esse negócio vai me retornar o valor 7, que é um valor inteiro, tá bom? Então, isso aqui, toda vez que a gente faz essas duas coisas, isso é encarado, né, como um número inteiro, porque ele está retornando aqui um número inteiro. Então, pelo programa, ele é encarado como um número inteiro, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui print %d, tá? Só para a gente entender, soma 2 e 5, tá? Opa. Soma 2 e 5, tá certo, tá? Vamos ver se vai rodar aqui. Não, não rodou. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, deixa eu colocar aqui int i igual a soma 2 e 5, só para armazenar isso aqui numa variável, tá? E aí aqui a gente vai colocar o valor i. Então, se a gente colocar, peraí, tem alguma coisa errada aqui, lógico, printf. Então, pronto, agora tá. Então, quando eu coloco isso, ele está fazendo a soma, ou seja, ele só está rodando isso, tá? Ele não roda isso daqui se eu não pedir. Então, do ponto de vista do programa, o que está acontecendo? Ele começa daqui,
tá? Lógico que ele faz a leitura aqui, prévia, tá? Mas do ponto de vista do programa rodar, né, em si, o que acontece? Ele faz a criação da variável i, pega a variável i e coloca isso daqui. Aí que ele vai rodar tudo que está colocado aqui, tá? Então, o que que isso daqui faz? Ele chama essa função. Então, o que que essa função faz? Ele pega esse valor, soma e guarda na variável resultado, tá? E retorna o valor resultado, ou seja, ele te devolve o número da soma, tá bom? Então, tá aqui, ele está devolvendo aqui o número da soma, i, tá? Então, i quer dizer que é 7, tá? E aqui tá fazendo print dessa variável. E se você precisasse fazer a soma várias vezes, ao invés de você ficar fazendo sempre esse tipo de coisa, é só você escrever só isso, tá? Então, se você começar, eu estou simplificando demais, tá? Mas se você tiver que fazer várias somas, é só fazer, por exemplo, isso, tá? Que ele está fazendo exatamente todo esse processo. É claro que na programação da soma é uma coisa bem rápida de se fazer. Então, não teria problema nenhum toda vez que você precisasse somar dois números ou duas variáveis, tá? Você colocasse aqui, de fato, né, a soma, tá? Então, só para você entender, se eu tivesse que obrigatoriamente fazer a leitura desses dois valores, tá? Então, o que que a gente faria? A gente colocaria aqui scanf, aí só para dar uma melhorada, né? Scanf, aí que a gente precisaria fazer o scan antes, na verdade, né? Então, eu não vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer assim, eu vou deixar como tá mesmo, senão a gente vai complicar demais, tá? Mas a ideia aqui, então, é que esse tipo de coisa, ela permite que você simplifique programações que sejam repetitivas, tá bom? E para que vai ser usado, né, nesse último capítulo, tá? Esse último capítulo é bem curtinho, tá? Então, eu estou resumindo, mas ele já é bem curtinho de fato, tá? Eu vou fazer, inclusive, essa coisinha aqui do fatorial, mas eu nem olhei como é que está aqui, eu vou fazer diferente, tá bom? Então, eu vou fazer totalmente diferente, tá? Então, você vê aqui que, ó, que a programação, ele gira tudo em torno desse negócio de fatorial, tá? Ele começa aqui na página 203, tá? E vai aqui até a página 211, tá? 212. E ele enrola bastante, vamos dizer assim, tá? Para meio que definir as coisas. Não que não precise enrolar, mas eu estou falando que isso aqui já ocupa um espaço bem grande, tem desenhos do que significa recursão, tá? Aqui, ó, que ocupa acho que uma página inteira, em algum lugar aqui, não sei qual é. Ou seja, tem bastante coisa aqui, ó, que ocupa muito espaço, tá? Que basicamente ele está falando sempre a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Qual que é a ideia da recursão? A recursão, a gente vai utilizar uma função para ficar retornando para ela sempre que for preciso, tá? E um dos exemplos mais clássicos para isso é o fatorial, é o cálculo do fatorial, tá? Porque fazer a programação do cálculo do fatorial, ele depende muito de que número que você tá. Se você tivesse no 5 fatorial, você tem que fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você tivesse que fazer, ou seja, você teria que fazer a multiplicação disso 5 vezes. Se você tivesse no 20, você teria que fazer 20 multiplicações. Então, a quantidade de multiplicações depende do número do fatorial que você quer fazer. Então, por isso, não dá para a gente fazer a programação de fatorial sem usar uma recursão. A gente fez a programação do fatorial antes usando um laço de repetição, ou seja, usando o laço while, tá? O que a gente vai fazer, ou o laço for também, ainda na mesma, o que a gente vai fazer é fazer uma recursão que não utiliza o while ou o for, mas você consegue continuar fazendo a mesma coisa utilizando o while ou for. Então, como eu falei para vocês, criar uma nova função é como se fosse uma melhoria visual, tá? É claro que do ponto de vista de tamanho, né, de programa, também dá uma reduzida, tá? Se você olhar um programa tipo, muito grande, quanto mais linhas você tiver naquele programa, mais tempo ele vai demorar
para ler, para rodar. Então, quando você reduz, né, essa quantidade de linhas de programação, ele fica melhor, ele fica mais leve, fica mais rápido, enfim. Então, isso também é importante. Mas lembra que sempre eu estou falando em programas simples, em programas que sejam ali, sei lá, no máximo de 1.000 linhas, tá bom? Então, olhando desse ponto de vista, um programa de 1.000 linhas ainda é um programa rápido, tá? Um programa leve, tá bom? Não estou pensando em programas complexos que a gente precise pensar na agilidade, na velocidade dessa coisa. Então, quando você olha do ponto de vista de programas mais simples, mais curtinhos, tanto faz você ficar usando uma função ou não, tá? Não vai acrescentar um tempo muito grande, tá? Do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de velocidade de programação, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a programação de uma função fatorial. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver se atualizando vai voltar aqui, senão eu coloco no reiniciar. Eu acho que ele salva automático. A internet não está ajudando. Ele salva automático, então vamos apagar aqui e vamos deixar só o main de novo, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui com o nosso programa? Eu quero fazer a programação de uma função fatorial, tá? Então, o que eu quero que o programa faça para a gente? Eu quero que, se eu colocar aqui fatorial, por exemplo, de 5, ele já me responda quanto que é 5 fatorial. Se eu colocar fatorial de 10, ele já me responda quanto que é 10 fatorial, e assim vai, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Perguntar aqui, então, printf, qual o número você quer calcular o fatorial. Eu bobinho aqui, mas só para a gente entender. E aí eu vou fazer um scan para a gente colocar, lógico que esse número vai ser um número inteiro, tá? Então, números fatoriais é isso. Inicialmente a gente só pensa em inteiros. Para quem provavelmente for em engenharia mais para frente vai ver que talvez você pode colocar números decimais, mas por enquanto somente inteiros, tá? Então, aqui eu vou colocar somente número inteiro. Então, para a gente colocar a nossa função fatorial, eu vou salvar isso daqui numa variável chamada número, que eu preciso criar aqui, tá? Então, int número, e aqui o scan do número, tá? Então, o que eu quero fazer, depois que eu perguntei, depois que eu já obtive esse número, eu quero que ele faça o fatorial do número que eu digitei, tá? Então, eu quero que ele faça isso, tá bom? Ou seja, eu estou falando uma coisa aqui que ele não sabe o que é, então eu preciso ensinar para o programa o que é o fatorial, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o fatorial, tá? E o fatorial é uma função, tá? Que ele vai receber um valor inteiro como parâmetro aqui, tá? Então, aqui dentro, ele vai colocar um valor inteiro para tomar como base de cálculo, tá? Então, o que a gente vai fazer com essa função? A gente precisa entender qual que vai ser o nosso resultado, tá? Então, como é que a gente calcula o fatorial? Então, ó, eu vou colocar aqui resultado vai ser igual a alguma coisa. Então, vamos lá. Como isso aqui é uma variável inteira, eu vou criar aqui uma variável aqui dentro como resultado, tá bom? Uma coisa interessante de se falar é que as variáveis que eu crio aqui são independentes das variáveis que eu crio aqui. São chamadas variáveis locais, tá? Então, se por algum motivo eu colocar resultado, uma variável chamada resultado aqui, essa variável resultado não tem nada a ver com essa variável resultado. Essa variável resultado só funciona aqui dentro, tá? Se eu tiver que usar essa mesma variável aqui, eu preciso fazer uma outra coisa, não é só falar em resultado, porque essa variável resultado não está criada aqui dentro, tá? Então, a gente precisa sempre
fazer essa mesma ideia, tá? Então, fica sempre preocupado se eu criei as variáveis dentro das funções que eu estou utilizando ou não, tá bom? Então, vamos lá. O que vai ser a variável resultado? O que significa fazer o cálculo de fatorial, tá? Eu repito uma série de multiplicações, tá bom? Fazendo a multiplicação pelo anterior. Existe uma propriedade de fatorial, deixa eu ver se eu encontro aqui. Existe uma propriedade de fatorial muito importante, tá? Que a gente vai usar aqui. Eu deveria ter preparado isso. Aqui, ó, na verdade é essa daqui, tá? Deixa eu ver se tem escrito aqui melhor. Acho que sim, aqui, pronto. É essa propriedade que é importante, que é interessante, tá? Se eu quiser calcular 5 fatorial, você sabe que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Só que você pode escrever 5 fatorial como 5 vezes 4 fatorial. Por quê? O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você diminui, vamos dizer, a função fatorial para o anterior. Se você for olhar nessa decomposição aqui, ó, você consegue entender. Ó. Por exemplo, o 9 fatorial. O que é o 9 fatorial? O 9 fatorial é toda essa conta, tá bom? E, por exemplo, o que aparece aqui? Ó? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa parte que está selecionada é o 8 fatorial, tá? Ou, se você quiser ver, essa parte selecionada é o 6 fatorial. Então, você pode separar isso como 1 fatorial, tá? E uma multiplicação simples de número. Na verdade, o que a gente vai fazer é usar essa daqui. Então, se a gente quiser fazer o 5 fatorial, é só fazer o 5 vezes o 4 fatorial, tá? Ou seja, vezes o fatorial do anterior, tá bom? Então, como é que a gente vai usar isso daqui? Aqui. Deixa eu não sei quando que isso aqui some ainda, mas enfim. Tá? Acho que é só esperar, talvez. Aqui, só esperar. Deixa eu ver se é nesse daqui. Não sei por que ele não é aqui. Não é aqui, acho que é aqui. Isso. Então, o que eu vou fazer? Se eu quiser fazer o n fatorial, é só fazer o n vezes o fatorial do número anterior. Se eu fizer isso, eu vou calcular o fatorial de quem eu quiser, tá bom? Ou seja, aqui a gente está utilizando o conceito de recursão. O que quer dizer o conceito de recursão? Eu estou utilizando a própria função dentro da função mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu quiser calcular o fatorial de 5, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 5 vezes o fatorial do 4. Só que aí ele vai ter que calcular quem que é o fatorial do 4. O que é o fatorial do 4? Aí ele vai vir aqui e vai calcular o fatorial do 4 antes de responder o que é. Então é como se essa coisa aqui abrisse em novas funções. Então eu estou utilizando a função dentro da própria função e essa é a característica da recursão, tá? Então a gente está utilizando o cálculo que a gente está fazendo dentro do próprio cálculo que a gente está fazendo. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque se eu der play aqui, essa multiplicação ela não vai parar nunca, porque na verdade assim não, né? Se eu der play aqui, né, desse jeito, ela não vai parar nunca, porque aqui ela não tem limite. Então eu preciso dizer que quando chegar no 1 fatorial, a gente para, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma condicional, tá? Então, se o n for 1, ou seja, se esse n que tiver aqui dentro for 1, o que eu vou fazer? Eu vou declarar o resultado como sendo 1, tá? Por quê? Se aqui eu colocar 1, o fatorial de 1 é 1, né? 1 fatorial é definido como 1, separa no próprio 1. Se não, então else. Se não, eu vou fazer essa coisa aqui. Então, tá meio feio aqui porque eu não estou usando as indentações. Tá? Deixa eu ver se eu consigo consertar isso. Para ficar um pouco mais visual. Então, vamos lá. Ele vai parar e vai ver se esse número é 1. Se for 1, ele já responde que esse resultado é 1. Se não, ele vai ficar fazendo essa conta. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 2,
tá? O que ele vai fazer? É 1? Não, não é 1. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai falar que o resultado é 2 vezes o fatorial do 1. E o fatorial do 1, ele vai rodar a função de novo para ver o quanto que é. E o fatorial do 1, ele é definido como 1, tá? Então, ou seja, ele vai ver que essa função é 2 vezes 1. Tá? Se eu colocar 3, então ele vai colocar aqui que, como não é 1, ele vai rodar essa parte, tá? Então, o resultado que a gente quer vai ser 3 vezes o fatorial de 2. Então, ele vai rodar o fatorial de 2 de novo para ver o que acontece. Ou seja, ele vai ficar preso nesse ciclo até que esse número fique em 1 para ele poder sair e poder calcular. Então, o que está acontecendo com o programa é exatamente o que está colocado aqui. Então, o que está colocado aqui, ó, tá? Eu vou pedir para ele fazer o 5 fatorial. Então, ele vai fazer essa conta. Só que para fazer essa conta, eu pedi para ele fazer o 4 fatorial. E o 4 fatorial é definido como isso. Só que para fazer essa conta, ele vai ter que fazer o 3 fatorial. E o 3 fatorial é definido como isso. E para fazer essa conta, ele vai fazer o 2 fatorial. E o 2 fatorial, ele não colocou aqui, né? Mas é 5 vezes 4. Oh, o 2 fatorial é 2 vezes 1. Tá? Então, ele faria primeiro essa continha, para depois fazer essa conta, para depois fazer essa conta e para depois fazer essa conta. Então, ele faz a conta por partes, vamos dizer assim. Ele abre aqui numa árvore de resultados, vamos dizer assim. Tá? Então, ele abre essa parte aqui em fatoriais menores. Tá? Então, se eu fizer isso, a gente está com o programa do fatorial feito. O que eu preciso fazer? Eu clico em função fatorial. Ou seja, eu quero que essa função retorne um valor ou não. Sim, eu quero que essa função retorne um resultado. Então, aqui ela tem que ser do tipo inteiro, porque ela vai me retornar um valor inteiro como resultado. E aí, lá no finalzinho, tá? Antes de acabar, eu preciso colocar aqui qual é o valor que ela vai me retornar, tá? No caso, ela vai me retornar o valor do resultado, tá? Ou seja, o que deu aqui, ele vai retornar como um valor de resposta dessa função, tá bom? Então, se a gente tiver feito isso, se a gente tiver lido aqui, então vamos criar aqui um valor x, por exemplo, tá? Então, int x, para a gente armazenar no resultado. Não precisa fazer isso, mas eu prefiro, tá? E aí, eu vou colocar aqui printf %d, aqui o valor da variável x. Vamos ver se está funcionando, se tem alguma coisa errada. Qual o número que eu quero calcular o fatorial? Então, eu vou colocar 5. Se eu colocar 5, 5 é 120, então 5 fatorial é 120, tá? Então, tá dando certo. Vamos colocar 6, 720. Vamos colocar 10. Esse número aí, eu não vou nem me dar o trabalho de ver se está dando certo. E se eu colocar 1 aqui, está sendo 1 também. Ou seja, ele está utilizando uma função que você criou aqui em cima, tá? E essa função utiliza essa ideia de recursão. Então, a ideia de recursão é utilizar a própria função, tá, dentro da função que você está criando. É como se fosse um looping. E esse looping, ele para quando esse n chega em 1. Tá? Então, ele fica preso aqui, enquanto essa coisa não é 1. Quando essa coisa for 1, ele para, e aí ele começa a meio que desenrolar esse looping inteiro, fazendo essas multiplicações. Tá? Então, esse é o conceito de recursão que a gente precisava comentar aí, tá? Mas eu acho que o conceito de função, ou seja, o conceito dessa coisa que você cria para utilizar dentro do main, é muito mais importante que a recursão, tá? Então, eu acho que você pode meio que pensar que acho que a função acho que é mais importante no conceito geral do que a recursão em si. Tá? É claro que a recursão também é importante, mas a parte da função eu acho que é importante para você economizar, vamos dizer assim, linhas do seu código de programação. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês, não fiquem preocupados com recursão, eu não vou colocar recursão na avaliação de vocês. E a parte de função, vocês lembram que a gente fez já o fatorial sem fazer uma função, tá? Então a função é meio que opcional para que você
facilite ou não a sua vida, tá? Então, eu acho que não precisem ficar tipo, não, eu preciso aprender função porque eu preciso usar. Por enquanto você não precisa usar, eu acho que dá na mesma, mas mais para frente, quando os programas começarem a ficar mais complexos e talvez utilizando, né, mais vezes o mesmo bloco de programação, eu acho que talvez mais para frente facilite vocês criarem sim uma função, dependendo aí do que vocês vão fazer, né? Mas tá aí, eu acho que é importante o conceito de função em si, ou seja, essa coisinha aqui que você cria, tá? Além disso, deixa eu só comentar, existe um outro tipo de função, eu coloquei aqui a função int, que essa função ela retorna um valor inteiro, tá? Existe uma função void. Se eu colocar aqui a função void, ela não precisa desse retorno aqui, ou seja, ela não retorna nada. Então, geralmente, a função void, ela, por exemplo, pode fazer um print aqui. Então, ela pode fazer um print. Então, printf aqui, o valor do fatorial é. Aí você coloca aqui %d e aqui resultado, tá? Então, desse jeito, ele não vai retornar para você um valor aqui para a sua função. Ele vai fazer um print somente, tá? Então, você não vai conseguir fazer essa coisa aqui, x igual, porque isso daqui não te retorna mais um número inteiro, tá? Então, você pode simplesmente fazer isso, tá? Que ele não retorna mais nada, ele é só um valor, uma coisa que vai fazer um print no final das contas. Então, você não precisa definir que isso aqui é uma variável, não precisa fazer nada, é só meio que colocar fatorial de número perdido lá no meio do seu programa, que ele vai fazer esse tipo de coisa, ou seja, no final ele vai fazer um print aqui, tá? Então, resumindo, os dois tipos de variáveis que eu vou comentar aqui, né? De funções, desculpa, são funções do tipo void que não esperam resultados de retorno, tá? E função do tipo int, geralmente a gente usa o tipo int, tá? Que a gente espera um retorno aqui, tá? Então, depois que fizer essa coisa inteira, ele vai devolver para a gente um valor inteiro, tá? Você vê que a própria função main, tá? Ela é uma função do tipo int, ou seja, depois que ela faz tudo isso, ela retorna um valor zero para a gente, tá? Esse valor zero a gente não utiliza para nada, tá? Mas você pode deletar isso e falar que essa função é do tipo void também, tá? Então, não tem tanta diferença assim, tá? Como a gente não utiliza esse zero para nada, a gente pode deletar ele, mas aí a gente precisa mudar aqui o tipo da função main. Mas isso não faz tanta diferença, tá? Fiquem tranquilos com isso. Tá? Acho que o que é importante vocês entenderem é a criação de uma função e a utilização dela no meio da parte do main, tá? Eu acho que é isso que é importante, tá bom? Fora isso, acho que vocês vão pegar com o tempo. Eu acho que para quem está na engenharia da computação vai ver aí, provavelmente, lógico, né, mais matérias de programação e vai se deparar com isso mais vezes, tá? Então, acho que não tem com o que se preocupar agora, não tem por que ficar fazendo, acho que nessa última aula, esse tipo de coisa, porque é uma coisa mais complexa mesmo, tá? Então, acho que conforme vocês forem pegando mais prática em linguagens de programação, vocês vão melhorando essa coisinha aqui, tá bom? Enfim, vamos lá para a parte, acho que melhor aqui da aula, que vai ser a parte de matriz, de fato, tá? E aí, só mostrar aqui, tá? Lembra que a matriz, ela é um vetor, como se fosse um vetor, né? E tem dois índices, né? E a gente coloca esses dois índices como se fossem uma tabela, tá? Então, aqui ele até indica para você, ó, que o primeiro índice é a quantidade de linhas e o segundo índice é a quantidade de colunas. Isso é só para a gente fazer uma ideia de uma tabela na nossa cabeça. Nada impede de que isso aqui seja, na sua tabela, a quantidade de colunas e esse aqui é a quantidade de linhas, tá? Como é uma coisa meio que nas ideias, não é fixo, isso aqui não representa de fato uma tabela, tá? Então você pode, às vezes,
pensar que isso daqui é uma tabela com 5 linhas e 3 colunas ou uma tabela com 5 colunas e 3 linhas, tá? Eu vou continuar falando de linha e coluna, porque em matriz, em matemática, a gente sempre define assim, e se a gente sempre definir de um jeito, a gente não vai confundir, né, em outros casos. Então, eu vou imaginar que esse primeiro índice é sempre a linha e esse segundo índice é sempre a coluna, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente cria, tem aqui aqui, ó, quando a gente cria uma matriz de 3 colunas e 2 linhas, isso aqui seria então uma matriz 2 por 3, tá? Então, o M seria 2, aqui, ele não cria aqui fácil, tá? Então, o M seria 2 e o N seria 3, 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, você tem que imaginar que você está olhando para uma coisa tipo isso, tá? E claro que esses valores, eles podem ser valores de variáveis inteiras, decimais, de caractere, né, que seria o char, de palavras, que seria o string, tá? Então, uma coisa que é importante vocês lembrarem é que quando vocês criarem aqui a matriz, né, ele não cria aqui, ó, quando você criar a matriz, você declara o tipo da matriz e todos os elementos dessa matriz precisam ser de uma única, de um único tipo de variável. Você não consegue fazer uma matriz em que a primeira linha é um número inteiro e a segunda linha é uma palavra, por exemplo. Tá? Se você quiser fazer isso, você vai precisar criar vetores aqui heterogêneos, né? Que foi aquela coisa que a gente comentou na aula passada, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente está fazendo matriz, só matriz, não está trabalhando com nada de heterogêneo, então quer dizer que todo mundo tem o mesmo tipo aqui, tá bom? Então, que ele dá uns desenhos aqui para a gente imaginar o que está acontecendo, tá? E aí, para atribuir valor, é a mesma coisa, você coloca aqui qual é a linha e qual é a coluna que você quer mudar o número e coloca aqui qual é o novo número que você quer definir como sendo nessa posição. Ou seja, nessa matriz, na linha 0 e na coluna 1, tá? Lembra que linha 0 é a primeira, tá? E linha 1 e coluna 1 é a segunda, tá? Então, isso daqui seria como se fosse aqui, ó, tá? Linha 0, coluna 1. Então, quer dizer, nesse espacinho aqui da sua matriz chamada números, opa, aqui, ele está definindo que aquele valor que vai ocupar aquele espaço é o valor menos 100, tá bom? Então, depois que você entende aqui o que significa isso, que cada uma dessa variável, se você mudar esses números daqui de dentro, tá? Eles representam esses números, essas caixinhas, né? Os números que estão guardados nessas caixinhas aqui, tá bom? Depois que a gente faz isso, o resto é fazer exatamente a mesma coisa. Então, para atribuição de valor, para leitura de valor também, é tudo exatamente a mesma coisa, tá bom? Para scan também é exatamente a mesma coisa, então não precisa ficar preocupado com isso. Iteração, eu não vou falar de iteração sobre elementos de matrizes, mas é só usar um for para fazer a leitura desses números. Eu acho que não tem muito problema em vocês fazerem essas coisas sozinhos, por isso que eu não vou falar, tá? E ele já acaba, ele fala do for aqui, enfim, ele já acaba aqui o capítulo, tá? Ele dá alguns exemplos, tá? Então, basicamente é só apresentação de matriz, tá? E como a gente já trabalhou com matriz antes, eu vou usar a matriz para realizar esse exercício aqui, que eu chamei de controle de estoque, tá bom? Então, assim como o exercício da aula passada, ele é um pouquinho mais complexo, mas não chega a ser tão complexo quanto a da aula passada. Eu acho que é um pouquinho mais simples, tá? Então, ó, o que eu vou falar aqui para vocês? O seu programa aqui, ele vai representar o controle do estoque de uma loja de parafusos, tá? E para a gente não ficar falando que essa loja tem 25 mil parafusos, enfim, em vários preços, quantidades, enfim, eu vou facilitar bastante. Eu vou falar que essa loja tem 3 tipos de parafusos. O parafuso sextavado, o quadrado e o redondo. Nem sei se existem esses tipos, mas coloquei aqui esses 3 tipos aí só para a gente imaginar, tá? Então, com isso, eu vou escrever aqui, tá? Com isso, a gente vai ter
uma matriz, onde cada elemento dessa matriz retorna a quantidade de parafusos de determinado tipo ou o preço do parafuso. Então, eu quero que essa matriz, por exemplo, aqui seja parafuso. Eu estou desenhando, essas coisas não vai aparecer para vocês, tá? Então, parafuso sextavado, por exemplo, vai ser na linha 1. Vai ter o parafuso redondo, quadrado, na linha 2. E vai ter o parafuso redondo na linha 3. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu preciso da quantidade e do preço. Então, é como se a gente pensasse que existe uma tabela, tá? Ou seja, na primeira coluna e na primeira linha, eu vou ter a quantidade de elementos do parafuso sextavado. Na segunda linha e na primeira coluna, eu vou ter a quantidade de elementos do parafuso quadrado. E na terceira linha, na primeira coluna, a quantidade de parafusos redondos, tá? E na segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha e segunda coluna e terceira linha, eu vou ter o preço de cada parafuso aqui, tá? Então, eu quero que vocês imaginem que existe essa matriz. É claro que essa matriz, eu pensei que os parafusos estavam nas linhas e a quantidade e o preço nas colunas. Você pode muito bem pensar o contrário, tá? Você pode muito bem pensar que os parafusos estão nas colunas e quantidade e preço nas linhas, tá? Isso fica tranquilo que se você pensar assim, seu programa vai dar certo do mesmo jeito. Não tem uma obrigatoriedade de você pensar em um tipo específico, tá bom? Então, eu só estou desenhando aqui qual é a matriz que a gente vai visualizar, tá? Professor, Diga. o preço é do parafuso do modelo ou é da quantidade? Não, é do parafuso, é do parafuso. Ah, entendi. Tá? Pensa que é de um só, tá bom? Então, só estou fazendo a consulta do preço de um parafuso mesmo, tá bom? Então, aqui é como se fosse o preço de cada um, e aqui quantos eu tenho nesse estoque, tá bom? E uma coisa que eu já quero deixar claro aqui, que a gente pode muito bem usar as variáveis decimais, tá? Para preço e para quantidade. É claro que a quantidade vai ser 1.00000, tá? Ou 25.0000. Eu não posso ter 25 parafusos e meio, tá bom? Mas para ficar mais simples, para ficar mais fácil, eu vou criar aqui a minha matriz com valores inteiros, tá bom? Mas se você quiser trabalhar com valor decimal, não tem problema, você pode criar com valor decimal e aí você vai poder colocar aqui preços quebrados, tá bom? Mas só para facilitar, para a gente ter um mundo aqui mais simples, eu vou colocar que todos os valores são inteiros, tá bom? Enfim, então eu crio essa matriz. Inicialmente, eu não sei a quantidade e não sei o preço. Se você quiser definir uma quantidade inicial para sua loja e o preço inicial da sua loja, não tem problema, tá? Eu vou definir a quantidade aqui como sendo 100, tá? Aqui eu estou escolhendo, tá? É como se eu estivesse numa loja e essa loja tivesse definido essas quantidades aqui de estoque e de preço, tá? Então, eu estou colocando aqui um valor arbitrário, mas pode ser qualquer um, tá? Então, não tem problema. Vou colocar que parafusos quadrados tem 150 e, sei lá, parafusos redondos tem 50, tá? Aí o preço do parafuso sextavado, eu vou colocar que custa R$2. O parafuso quadrado, eu vou colocar que custa 1. E o parafuso redondo, eu vou colocar, sei lá, que custa 3. Tá? Estou chutando valores, poderia ser 1, tá? Então, isso tanto faz. Então, eu estou colocando essa matriz aqui para a gente trabalhar. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser, no meu programa, criar essa matriz. Percebe que eu não li o resto aqui, tá? Então, eu vou criar essa matriz com esses valores. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Então, se eu quero criar uma matriz de números inteiros, eu vou colocar aqui matriz, ou int, né, que vai ser do tipo inteiro, e aí eu vou dar um nome para essa matriz, sei lá, eu vou colocar parafuso, parafusos, tá? E aqui eu preciso colocar dois índices, tá bom? E eu preciso colocar quais são os índices de interesse. Como eu estou definindo
a minha matriz como 3 linhas e 2 colunas, então aqui 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Então, eu estou colocando aqui. Então, vamos lá. Agora, para a gente colocar os valores dessa matriz, tá? Eu vou definir, então, parafusos. O primeiro elemento, que lembra que o primeiro elemento não é 1 e 1, tá? A matriz, ele começa no 0, no índice 0, tá? Então, linha 0 e coluna 0 seria esse daqui, tá? Então, seria igual a 100. Tá? E só para a gente ver aqui, eu ia colocar aqui. Então, ó, eu estou fazendo anotações, essas anotações, se eu não estivesse fazendo a aula aqui, eu estaria anotando, sei lá, num caderno, alguma coisa assim. Então, aqui, parafusos, primeiro vai vir o tipo, tá? Então, primeiro a linha 1, linha 2, linha 3, né? Que na verdade é 0, 1 ou 2, tá? É o tipo do parafuso, tá bom? E, então, ó, e aqui é a característica. Vamos dizer que característica, tá? Que é a coluna. Então, tá certo? Faltou só o acento aqui. Então, se eu colocar característica 0, seria a quantidade desse tipo. Se eu colocar característica 1, seria o preço desse tipo, tá bom? Então, só para a gente entender, tipo 0, sextavado. Tipo 1, quadrado. E tipo 2, redondo. Só para a gente entender aqui como funcionam os parâmetros da nossa matriz, tá? E característica. Característica, se eu colocar característica 0, é a quantidade. Se eu colocar característica 1, isso é o preço, tá? Ou seja, se eu colocar parafuso tipo 1 e 1, ele vai me retornar, então isso daqui, ele vai me retornar o preço do parafuso quadrado. Isso aqui, tomando por base nessa tabela, tá? Ele vai me retornar o valor de 1, tá bom? Então, só para a gente entender como é que funciona a nossa matriz aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui a definição de 6 elementos. Eu copiei aqui. Então, linha 0 é 1, linha 1 e linha 2. Aqui, 0, 1, 0, 1 e 0, 1. Então, vamos lá. 0, 0 é 100. 0, 1, o que é 0, 1? 0, 1 é sextavado e preço, ou seja, aqui é o preço do sextavado e eu defini o preço do sextavado como sendo 2, tá? Agora, o que é 1, 0? 1, 0 é linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0 é a quantidade do quadrado, que é 150. Linha 1, coluna 1 é 1, que é o preço do quadrado, que eu defini como sendo R$1. 2, 0, linha 2, coluna 0, 50. 2, 1 seria aqui coluna 2, desculpa, linha 2, né? E coluna 1. Linha 2, coluna 1 seria aqui o preço, retornaria 3. Então, se eu tiver, eu não vou apertar play aqui, tá? Mas daqui a pouco eu copio para cá e aperto aqui, tá? Então, se a gente tiver aqui, eu já tenho como se fosse a base do nosso estoque, tá? Então, a gente já tem aí tudo que a gente precisa para fazer a consulta dos valores que a gente quer, tá? Então, o que a gente vai fazer com essa matriz? O nosso programa vai ter duas funções. Primeiro vai ser a função consulta, vai ser a que eu vou fazer aqui, tá? A função atualização, vocês que vão fazer depois, tá? Então, eu vou fazer a função consulta agora. O que é a função consulta? Eu pergunto qual é o tipo de parafuso que o cara deseja consultar e a característica que ele quer consultar, ou seja, a quantidade ou o preço, tá? Então, eu pergunto dois valores. Esses dois valores podem ser perguntados juntos, separados, aí vocês que sabem, vocês que programem,
Utilizem a criatividade de vocês, fiquem livres para isso, tá? Então, eu vou perguntar separado, tá? Então, ó, vou colocar aqui, então, printf, qual o tipo de parafuso que você deseja consultar, tá? Então, eu vou sair daqui e eu vou para cá, porque fica mais visual, tá? Eu consigo dar o play aqui. Opa, faltou eu tirar isso daqui. Deixa eu dar play aqui para ver se vai. Então, qual é o tipo de parafuso que eu desejo consultar? A minha resposta também vai ser do tipo numérico, tá? Se você quiser implementar o seu programa e fazer ele ler sextavado, quadrado e redondo, não tem problema. Eu vou fazer uma coisa mais simples mesmo, é como se cada parafuso tivesse um código, tá? Isso geralmente acontece no mercado mesmo, ou em qualquer coisa de estoque, você coloca lá o código do seu produto e devolve lá o número de interesse, tá? Então, eu vou colocar como código mesmo, então eu vou ficar nesse código tipo 0, tipo 1 e tipo 2, tá? E vou imaginar que o usuário tem essa tabela, tá? Então, eu vou colocar qual é o código mais fácil. Então, qual é o código do parafuso? Qual é o código do produto que você deseja consultar? E aí, vou imaginar que ela tem a tabela lá de 0, 1 e 2, então não vou nem colocar aqui 0, 1 e 2, o que é 0, 1 e 2, tá? Eu vou imaginar que a pessoa sabe, que o operador lá de estoque sabe o que ele vai colocar aqui, tá? Se você quiser, você pode especificar qual você pode colocar. Você pode colocar, se o cara digitar 3, um código errado, um código que não existe, você retorna uma mensagem de erro. Eu vou deixar o programa simples, tá? Então, eu não vou ficar pensando nesse tipo de... E acho que caiu aqui, pessoal. Vocês estão escutando agora? Sim, sim. Beleza. Sim, Então, sim. tá. Sim. Acho que caiu a internet aqui, mas tudo bem. Então, antes de começar também estava meio ruim. Eu não sei se talvez caia de novo, mas se cair, ele me avisa aqui, provavelmente avisa para vocês também, tá? Então, vamos voltar aqui. Você pode colocar uma mensagem de erro caso ele coloque um código errado, mas eu vou deixar o programa simples, tá? Para não dar muito trabalho nem para mim aí, nem para vocês, tá bom? Então, qual é o código do produto que você deseja consultar? Então, eu vou colocar aqui um scanf, vou colocar aqui código. Então, vamos criar aqui uma variável também inteira, que é a variável código, tá bom? Então, eu tenho essa mania de dar play sempre. Qual é o código do produto? 1, tá? Tá dando certo, tudo bem. Então, você pode colocar também mensagens aqui, mas eu não vou colocar. Mas eu vou colocar agora qual é a característica, tá? Então, qual é a característica do produto? Ou seja, eu não sei uma palavra talvez melhor para colocar isso, vou colocar característica mesmo. O produto que você deseja consultar. E a pessoa vai digitar 0 ou 1. Então, 0 é quantidade e 1 é preço, tá? Então, aqui eu vou colocar característica. Não é uma ideia muito boa colocar uma variável tão grande assim, mas... característica, pronto. Tá? Então, se eu der play, qual é o código? O código é 1, característica 0. Tudo bem, tá? Então, eu vou colocar aqui printf e vou fazer aqui um %d. Esse %d vai ser um número inteiro, que vai ser exatamente o número que eu retornei aqui. Então, vai ter que ser algum elemento da matriz, tá? Primeiro é o código e depois a característica. Característica. Tá? Então, ele vai mostrar para a gente o parafuso 01, era parafusos, né? Então, não ia funcionar. Então, ele vai mostrar aqui o número que a gente perguntou, tá? Da nossa matriz. Tá? Então, por exemplo, qual é o código do produto? O código do produto vai ser o código 2, tá?
e a característica 0. Ele está me retornando 50. Ou seja, código 2, característica 0, de acordo com o que eu coloquei aqui, código 2 seria esse daqui, tá? Característica 0 é a quantidade, tá? Então, ele está me retornando aqui 50, ou seja, o que eu perguntei aqui foi 50. Então, eu consigo saber que ali, o que eu digitei, tem 50 unidades daquele produto. Se eu quisesse digitar aqui qual o código do produto, então 2 e 1, ele me retornaria o preço daquele produto, tá? Então, a gente está colocando aqui apenas um programa de consulta, tá bom? E aí, se eu colocar aqui qual é o código do produto 4 e qual a característica 5, ele vai me retornar 0 porque esse negócio não existe, tá? Se vocês quiserem colocar coisas condicionais aqui para que ele dê erro, né? Caso você digite alguma coisa que saia aqui da sua matriz, pode colocar, tá? Nesse exercício e na avaliação que a gente vai ter, se não for pedido para que você coloque restrições, você não precisa pensar nisso, tá bom? Claro que os programas eles vão ser da avaliação, né, na semana que vem, vão ser o mais simples possível, assim, eu não vou colocar um programa que vai demorar, sei lá, 2 horas para fazer, tá bom? Então vai ser bem tranquilo, vai ser uma coisa mais direta, do tipo, faz um programa que leia a matriz, que salve tantos dados em um vetor, faça um programa que use o while para fazer alguma coisa. Então vai ser uma coisa bem pontual, tá? Não vai ser uma coisa acumulativa, né? Como esse ou como o exercício da aula passada, tá? Então não fiquem preocupados com isso, tá bom? Então, nesse caso, eu já estou fazendo aqui a primeira parte, tá? Agora eu preciso fazer a parte da atualização, tá? Ou seja, é exatamente a mesma coisa. Eu pergunto qual é o valor que ele deseja atualizar, o preço ou a quantidade e qual o parafuso de interesse. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de fazer um print, eu quero atualizar aquele valor. Então, eu vou imaginar que eu vendi ou eu comprei mais parafusos, ou o parafuso ficou mais caro, eu quero alterar esses valores iniciais, tá bom? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Primeira coisa, fazer aqui uma condicional, ou seja, if opção, deixa eu tirar a cedilha, opção igual a 1, você faz tudo isso. Ou seja, se sua opção for consultar, tá? Se você quiser consultar alguma peça, você faz isso, tá? E if opção igual a 2, que seria a opção de atualização, tá? Você faz isso, tá? Então, antes de tudo, você tem que colocar aqui um printf. Opa, printf. Você deseja consultar, vamos colocar aqui 1, por exemplo, tá? Ou atualizar. Vou colocar aqui 2. Tá? E aí eu vou colocar aqui um scan, né? Scanf, %d. E aí vou salvar isso na variável opção. E aí eu preciso criar a nossa variável opção aqui em cima. Então, também uma variável inteira. Então, vou colocar aqui opção. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Não esqueci de nada. Então, a primeira coisa, eu desejo consultar ou atualizar. Se eu colocar consultar, ele entra no que a gente programou anteriormente. Então, ele vai entrar aqui, ó. Tá? Então, ele vai entrar. Por isso que eu falei que a parte de fazer a indentação é muito visual, é muito legal. Então, tentem fazer isso. Tá? Então, ó, ele não fez isso, mas tudo bem. Então, tá aqui toda a programação aqui
se a opção for 1, tá? E aqui ele vai fazer se a opção for igual a 2, ou seja, se eu desejo atualizar os valores, tá? Então, basicamente, vai ser a mesma coisa, tá? Qual o código do produto que eu desejo atualizar? Tá? Qual é a característica do produto que eu desejo atualizar? Tá? E aqui você vai mudar, né? Você vai fazer o scan também, só que aqui você não vai fazer o printf, tá? Você vai atualizar. Então, você vai fazer que, por exemplo, o seu parafusos código e característica igual a um novo valor. E esse valor vai ser lido aí, né? Então, você vai ter que precisar fazer um novo scan aqui também para ver qual é o novo valor que você vai ter que atualizar. Tá? Feito isso, acho que vai acabar o programa. Então, você vai poder aí finalizar, tá? Opa, aqui eu coloquei 2 opções, tá? Então, deixa eu tirar isso daqui. E se a opção for igual a 2, tá bom? E deixa eu ver se tem um a mais aqui. Então, deixa eu tirar. Pronto. Então, basicamente é isso. Eu não terminei esse programa aqui, mas é mais ou menos o que você precisa fazer. E aí tem uma coisa que é interessante, que eu acho que vocês precisam pensar. Deixa eu tirar isso aqui para o programa rodar, porque senão ele não roda. Deixa eu ver se ele está rodando. Tá. Uma coisa legal que vocês podem fazer é assim, se você rodar esse programa uma vez, por exemplo, eu desejo consultar, opa, não é aqui. Então, eu vou imaginar que eu desejo consultar ou sei lá, atualizar. Vou atualizar lá, aí coloco tal, e eu faço a leitura do código de atualização. Só que, quando eu faço a leitura do código de atualização, o programa acaba. Isso é uma coisa muito ruim, tá? Porque se o programa acaba, a próxima vez que você tiver que rodar o programa, ele vai rodar com esses valores, tá? Então, o que é importante que vocês saibam fazer? Um looping em que esse programa fica rodando sempre em um determinado lugar. Então, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, enquanto a variável a for igual a 1. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso aqui, tudo isso, enquanto a variável a for igual a 1. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou determinar aqui um valor int a igual a 1. Tá? Ou seja, a nossa variável vai ser sempre 1. Então, como eu não estou colocando a possibilidade dessa variável mudar de valor, o programa sempre vai rodar e ele vai voltar aqui, ó, tá? Ou seja, ele nunca vai sair desse programa, nunca. Tá? Então, ele sempre vai ficar preso na consulta e na atualização dos valores. Tá? Então, ele vai determinar, tá? Não coloca esse while antes, porque senão ele vai sempre fazer isso e você não quer que ele faça isso, você quer que ele faça isso a primeira vez. Tá? Ele vai ficar sempre preso aqui. Tá? Como eu não dei a oportunidade do A mudar, ele vai ficar sempre preso nessa coisa. Então, por exemplo, consultar. Eu quero consultar. Deixa eu só colocar um printf aqui, depois. Deixa eu ver. Vou colocar só um printf aqui, de /n, só para deixar um espacinho para ficar um pouco mais visual. Tá? Então, eu desejo consultar código do produto 1, característica 0. Aí, ó, eu tenho 150 lá do produto 1, ou seja, 150 do quadrado. E aí ele volta aqui na pergunta inicial. Tá? Então, ele volta aqui, ó, se eu desejo consultar ou atualizar. Então, se eu atualizei algum valor aqui, ele vai ficar salvo para eu fazer uma futura consulta. Tá? Ele não vai apagar tudo que a gente fez, ele não vai redefinir os valores. Então, sempre que você quiser que o programa fique preso no seu... Fique preso rodando aqui, tá? Faz uma coisa do tipo isso, faz um looping que é infinito mesmo, de propósito, tá? Que aí você vai ter sempre ele rodando aqui, ele nunca vai acabar. E aí, se você quer uma coisa em que os valores permaneçam depois que você faz a primeira vez, né? Aí
ele fica salvo, você não vai perder aquele valor atualizado, vamos dizer assim, tá bom? Isso poderia ser feito antes. Alguns de vocês já utilizaram uma ideia parecida com essa em outras oportunidades, tá? Mas acho que aqui é a parte que realmente precisa, né? Porque se você atualizar, você vai atualizar, tudo bem, só que aí o seu programa vai acabar, e aí quando você rodar seu programa de novo, ele vai redefinir os valores, tá? É claro que se você clicar aqui no stop e se você der play de novo, ele vai redefinir os valores, tá? Porque ele vai rodar o programa inteiro de novo. Então, toda vez que ele passar por aqui, ele vai redefinir, tá? Então, se você tiver que parar o seu aplicativo, o seu programinha aqui, o seu projeto de programa, e der play de novo, ele vai sim fazer isso, tá? Então, uma das formas de fazer esse tipo de coisa é salvando isso num bloco de notas externo e fazendo a leitura de bloco de notas externo, mas isso daí provavelmente vocês vão ver em outras disciplinas, tá bom? Então, acho que não cai na ideia dessa disciplina aqui, tá? Então, por enquanto, a gente ficaria somente, né, com esse trabalho de variáveis aqui, sendo criados e definidos na hora que você aperta o play, tá? Meu internet aqui provavelmente tá ruim hoje, ele não tá colocando aqui pra gente começar de novo, mas enfim, acho que deu para entender aí a ideia da matriz, tá bom? Eu acho que realmente a ideia da matriz não é uma coisa aqui, pronto. Então, desejo consultar, aí, enfim, ele vai ficar sempre preso nessa coisa aqui, tá? Enquanto eu não der stop, ele vai ficar salvando os valores, ele vai ficar rodando infinitamente aqui. Se eu der stop, ele vai redefinir, tá? Então, só tenha em mente isso. Tipo, se eu fechar o programa e abrir de novo, ele vai redefinir. Mas se eu não fechar, se eu deixar ele rodando aqui, ele nunca vai redefinir o valor para esses daqui, tá? Então, claro que mais para frente vocês vão aprender a desviar desses problemas, mas por enquanto eu acho que fica tranquilo aí trabalhar desse jeito, tá bom? Então, o foco da aula de hoje, matriz, tá? Eu acho que o principal seria a matriz, tá? E o foco secundário, putz, eu apaguei, né? Eu apaguei, eu fiz em cima. O secundário seria a função, tá? E aí um foco em terceiro plano, tá? Tudo bem que ele dá um nome para isso no capítulo, mas para mim acho que o foco de terceiro plano ali é a recursão, é a recursividade da função, tá? Eu não acho que seja uma das partes mais importantes por enquanto, tá bom? Então acho que vocês precisam tirar dessa aula, se vocês têm dúvidas ou não, a parte de matriz, tá? Que de longe é o foco da aula, tá? E a parte de função, que eu não coloco nem isso como tão importante no momento, que vocês vão trabalhar, se vocês forem continuar fazendo disciplinas, eu não sei de que curso que vocês são, né? Acho que tem de vários cursos aí. Dependendo do curso que você está, você vai fazer aí uma disciplina que vai, né, desenvolver esse tipo de conhecimento aí, de função e de recursão, tá? Então, não acho que a gente precisa ficar preocupado com isso agora, tá bom? Então, para vocês fazerem nessa semana, tem essa coisa de controle de estoque, tá? Vou deixar claro para vocês, então, que isso aqui não vale nota, tá? Eu já queria ter feito isso na semana passada, mas não deu por conta daquela aula que a gente perdeu. Esse daqui não vale nota, tá? Vocês já estão com disciplinas com provas, tá? Então, eu não quero que vocês, se não tiverem tempo, se preocupem com isso, mas é bom fazer alguma coisa, porque eu vou fazer uma coisa parecida com isso na avaliação. Então, já estou adiantando para vocês que, se vocês fizerem, vai estar aí mais ou menos adiantado bastante coisa aí para avaliação, pelo menos uma questão, tá bom? Então, aconselho que vocês façam, porque vai facilitar aí na semana que vem, quando vocês forem fazer a avaliação de algoritmos, tá bom? Então, vai ser uma coisa bem parecida com isso aqui mesmo, tá? Então, já estou adiantando aí que eu vou aproveitar alguma coisa dessa questão aqui, tá certo? Então, assim, eu não tenho mais nada de novo para falar. Poderia ficar fazendo vários exemplos aqui de função, tá bom?
para a gente só... Deixa eu ver se eu abri aqui. Aqui. Para a gente só comentar, eu fiz aqui 2 exercícios da aula prática, tá? 2 não, desculpa, 1. Tá? Que foi o exercício do fatorial, utilizando recursão. E na aula 7, acho que é a 7 ou é a 6, ele fala para a gente fazer alguma coisa usando matriz. Tá? Então, a gente meio que fez o indicado na aula prática. Tá? E, cara, vocês vão fazer aqui, tá? Então, opa, vocês vão fazer aqui, então não tem muito a preocupação de fazer agora, assim, exatamente, tá bom? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, deixa eu ver aqui, a da aula 7 é recursividade, e ele fala sobre fatorial aqui, tá? Então ele fala para a gente fazer uma função que calcule aqui o fatorial utilizando matriz, tá? E acho que é na aula 6 que ele comenta para a gente fazer alguma coisa usando matriz. Ou na 6 ou na 8, enfim, alguma coisa. Na 6. Na 6. Deixa eu ver. Na 6 ele fala para a gente abordar a prática e a manipulação de matriz. Mas ele não coloca nenhum exercício específico para a gente fazer. Tá bom? Então, a gente fez aqui um exercício que utiliza a matriz, tá? Para a gente fazer. E na 8, só para vocês terem ideia, ele fala para a gente trabalhar com os 7 anteriores. Tá? Então, para vocês terem ideia que a gente não está perdendo nada aqui, tá? Então, ele fala aqui, para a gente fazer os 7 anteriores. Então, estrutura de seleção, de repetição, vetores e matrizes, que a gente já trabalhou com tudo isso aqui, com exercícios individuais aqui no Replit, tá? Então, eu considero isso aqui como sendo trabalhado já, tá? Essas aulas práticas que, afinal de contas, vocês fizeram, né? Na prática mesmo, esses exercícios aqui, tá bom? Então, que usa while, repetição aqui, leitura de valores, condicional, tá bom? Então, considero que vocês trabalharam aqui com os conceitos das aulas práticas, tá bom? Enfim, deixa eu parar de enrolar aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, estou aqui para responder perguntas ainda, mas, se não, é só trabalhar com isso daqui essa semana, tá? Só de matriz, não utilizei. Se alguém quiser utilizar aqui alguma coisa de função, pode utilizar, mas não tem necessidade, tá bom? Recursão não, tá? Mas só função. Se alguém quiser fazer aqui uma função que faz a consulta e uma função que faz a atualização, e aí aqui, né? Cadê aqui? Não, né? Aqui, só chama a função que faz a consulta e aqui só faz a função da atualização, pode fazer, tá? Mas eu não recomendo. Eu recomendo que vocês fiquem no simples, no que vocês já trabalharam, tá? Que eu acho que é mais importante, tá? Se alguém quiser se arriscar e fazer a função, tudo bem, ótimo, não tem problema, tá bom? Então, para essa semana vocês têm isso para fazer, lembrando que isso não vai valer nota, tá? Se por algum motivo vocês se complicarem na organização por conta de avaliações, por conta até das avaliações que vão começar na próxima semana, né? Então, eu não estou colocando isso valendo nota, mas já falo que é de importância, porque vai cair alguma coisa exatamente assim, tá? Na avaliação lá. Então, se vocês fizerem, vocês não estarão perdendo tempo. Tá? Recomendo que façam sim, tá bom? Talvez até eu coloque a mesma questão, não sei, tá? Só para vocês já meio que trabalhando com isso, tá? Talvez colocando aqui só, talvez mais uma linha, mais uma coluna, alguma coisa nesse sentido, mas muito parecido com isso, tá? Enfim, então é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, perguntem, estou aqui, senão vou definir a aula como encerrada, tudo bem? Professor, Diga. no exercício do jogo das cartas, quando